Tarde, pessoal, tudo bom? Alex Diongo, canal Digital Assets, fazendo um videozinho de acompanhamento aí do mercado. A gente está naquele momento de água de salsicha, que nem eu falei nos outros vídeos passados aí para vocês. Eu imaginei que o mercado ia ficar um pouco lateral, corrigindo, caindo devagarinho, subindo, ficando, digamos, nesse marasmo aí até a gente ter um pronunciamento amanhã. Até falei, acho que no vídeo passado, que o Powell ia fazer um pronunciamento na parte da tarde, mas na verdade é na parte da manhã. Até eu vou fazer um acompanhamento e até indico aí o canal do Igor Mundstock para acompanhar o canal dele lá, que ele vai fazer uma tradução ao vivo aí do pronunciamento do Powell, referente ao simpósio aí do Jackson Hole, que está acontecendo aí desde ontem. E vamos dar uma olhadinha no gráfico aqui. Esse aqui é o gráfico do BTC diário. O que eu queria mostrar para vocês aqui, é só tirar aqui o volume aqui que mais, por enquanto, não vem ao caso. O que eu queria mostrar para vocês aqui, a gente está ainda dentro daquela formaçãozinha de uma cunha, que pode ser uma formação de onda 5 aqui, mas uma coisa que está me chamando a atenção no semanal, desculpa, eu falei antes no gráfico diário, mas esse é o gráfico semanal do BTC. A gente fez um candle no semanal aqui na semana passada, um candle bem feio, justamente que veio fazer uma liquidação aqui nessa zona de preço aí acima dos 123 mil dólares. E essa semana a gente está fechando o candle de uma forma bem feia. A gente acionou, esse aqui é uma estrela cadente, tá? Para quem normalmente trabalha com padrões de candle, esse aqui é um candle bem vendedor. Acionou esse candle aqui. Só que como a gente tinha a média de 9 aqui, que é essa linha azul bem próxima, normalmente ela acaba sendo uma resistência, mas nesse momento aí não ajudou a segurar muito o preço. No diário, passando aqui para o diário, a gente já está quase vindo fazer o que eu comentei no vídeo passado aí, que a gente vinha liquidar, fazer uma liquidação aí de todo mundo que tá em long, nessa região aqui dos 111 mil. Tá? Até alguns analistas aí que eu acompanho e dou bastante credibilidade aí no mercado, aí, que um deles é o Phelps, que é o Phelps Trader. Ele tem algumas análises aí que certamente a gente vinha buscar esses fundos aqui, e acredito realmente que a gente vai liquidar. Não tem porquê. Anteontem, acho que no vídeo que eu fiz, eu tinha comentado que o preço tinha parado aqui nessa zona, mas eu acreditava justamente nesse movimento aqui de um respiro, vim testar essa média de 50, ou de repente poderia vir até testar essas médias aqui no diário, a média de 9,21, mas a gente nem teve força para ir até lá. Então a gente está indo devagarinho fazer o rompimento, e a gente confirmando esse rompimento desse fundo, tá? Com um pouquinho mais de volume por enquanto. Se a gente vê aqui, a gente não está com um volume crescente, sim decrescente. A gente vai ter que ver como a gente vai ter esse rompimento aqui no diário. Se a gente tiver um rompimento com volume alto e a confirmação desse rompimento, que seria o quê? Esse candle aqui no diário fechar abaixo dessa zona, dessa região, e se no dia seguinte a gente não tiver uma recuperação dessa zona de preço aqui, eu digo para vocês que bem provável que a gente vai vir buscar realmente essa nossa LTA aqui, que é uma LTA que vem desde aqueles fundos lá embaixo, lá, serviu de suporte aqui em alguns períodos aqui ano passado. A gente teve um breve momento aqui que a gente furou ela e recuperou em 2 dias depois. Então bem provável que a gente vai vir buscar essas regiões aqui de preço aqui, testar essa LTA numa região aí próxima de 105 mil, 105K. Mas a primeira coisa, nós vamos ter que acompanhar. O que está me preocupando um pouquinho, a gente começa a ter algumas confirmações, tá? Cada coisinha que vai acontecendo no gráfico, tá? Só para vocês entenderem como é que eu também, com o tempo, vou entendendo e como é que vai funcionando o gráfico. Não existe nada que no gráfico vai mostrar para nós que vai... deu aquele candle lá, aconteceu esse aqui, é 100% de certeza que o preço vai desabar. Não existe isso, tá? Então, cada candlezinho no diário vai construindo um padrão e vai construindo e vai mostrando para nós algumas coisas que no semanal, que é o gráfico mais assertivo, tá? Se vocês quiserem um dia trabalhar com position trade, trabalho no gráfico semanal.
O stop vai ser um stop alto. Realmente, normalmente no semanal a gente vai ter um stop mais, em termos de percentual, um stop mais alto. Mas normalmente no semanal é onde a gente vai ter a maior assertividade, tá? Por quê? Vamos voltar aqui para o gráfico. Porque no semanal é onde o gráfico normalmente nos mostra com mais antecedência o que ele vai fazer no longo prazo, tá? Então, uma coisa que eu já mostrei para vocês outras vezes aí foi o nosso RSI, e a gente está construindo e confirmando aí, e justamente se no semanal a gente fechar abaixo dessa zona de preço que a gente está hoje, a gente vai estar praticamente confirmando uma terceira divergência, porque a gente já estaria perdendo esse fundo aqui, esse fundinho aqui dos 111, tá? Seria um micro pivô no semanal, pequenininho, mas eu já consideraria um micro pivô. E a gente já começa a trabalhar com um sinal, cara, essa linha azul que vocês veem aqui no RSI semanal, essa aqui é uma linha de sinal, tá? Essa linha de sinal aqui está trabalhando abaixo dessa nossa média. Ela tinha virado para baixo nesse período aqui que a gente estava de janeiro de 2025, até onde a gente veio buscar aqui os 74 mil aqui em abril de 2025, né? Ela tava trabalhando com um direcionamento para baixo, tá? Mas depois ela virou nessa subida aqui. E agora a gente começa de novo a virar essa média para baixo, com esse RSI também apontando para baixo e com uma terceira divergência no semanal, uma terceira confirmação de divergência no semanal, tá? Isso já mostra que a gente já pode, daqui um pouco, estar confirmando um período de correção mais longa, tá? Só que para isso, a gente precisaria perder essa nossa LTA aqui, provavelmente fazer um reteste nela e continuar a queda. Não quero dizer para vocês que a gente está em bear market, tá? Mas muita atenção, porque normalmente a gente acaba, a grande maioria das pessoas vão dizer para vocês que a gente vai estar em bear market depois que a gente vê aqui, ó, abaixo dos 97, e outros ainda vão esperar a gente cair o quê? Outros ainda vão esperar a gente cair mais 33% e perder esse fundo aqui do 74 para falar para vocês que aí a gente está em bear market, tá? Então, assim como não tem como a gente às vezes acertar o topo e fundo exato, a gente tem sinais que o gráfico vai mostrando para nós no longo prazo, que a gente pode estar tendo fraqueza no preço, pode estar demonstrando fraqueza no preço e a gente pode estar entrando num período de correção mais longa, tá? Mas de qualquer forma, primeira coisa a gente tem que esperar ver como é que vai estar com o fechamento desse semanal, até porque se esse semanal vier testar essa LTA aqui e já logo na outra semana começar a recuperar e o preço começar a demonstrar força e daqui um pouco a gente ter essa nossa média aqui no RSI virando para cima e tendo força para romper essa LTB aqui, a gente de nada impede que a gente possa ter o rompimento aqui dessa LTB e a gente simplesmente vê o preço do BTC rompendo o topo e indo embora. Só que para isso o preço tem que demonstrar força, tem que demonstrar que a gente vai fazer isso. Por enquanto, ele não me mostra isso. Ele está me mostrando pelo contrário, está me mostrando que a gente vai continuar corrigindo. E amanhã acho que vai ser meio que o dia decisivo aí para a gente ver se o mercado vai ter gás, vai ter fôlego para fazer esse movimento. Até porque o próprio S&P 500, tá? Até o próprio S&P 500 já está mostrando perda de força e tração. Justamente porque ó, a gente atingiu um alvo de FIBO aqui nessa linha verde que eu tenho demarcada aqui nos 6.400, a gente teria um outro alvo lá em 6.660, mas pode ser que a gente, antes de buscar aqueles alvos lá, caso a gente vá buscar esses alvos aqui em cima, a gente vai ter uma correção, justamente por quê? Porque a gente tem aqui no gráfico diário do S&P 500 uma divergência bem gritante, coisa que a gente não teve uma divergência antes tão aparente, ó. A gente teve o preço subindo aqui, o RSI praticamente no mesmo nível, que já é uma divergência, mas isso aqui é considerado uma divergência leve, tá? Agora, esse tipo de divergência que a gente está tendo aqui no gráfico do S&P já está demonstrando para mim que a gente está tendo distribuição, teve
distribuição nesse ponto aqui, né? E provavelmente a gente vai ver o RSI corrigir, furar esse fundo daqui um pouco. E aqui daqui um pouco já pode estar mostrando para nós que a gente está, e muitos se anteciparam, daqui um pouco não que saibam que daqui um pouco a gente vai ter uma correção mais forte, mas já fizeram uma realização, uma distribuição aqui, seja daqui um pouco para comprar aqui no toque da média de 50, porque normalmente o S&P 500 ele obedece muito essa média de 50 períodos aqui no diário, tá? Vê que algumas vezes ela chega a perder, mas ela não fica muito tempo abaixo dessa média e já recupera. Alguns períodos, às vezes, a gente fica um pouquinho mais, alguns dias a mais. E só quando realmente a gente tem aqui, que nem abril, a gente teve em 8 de abril aqui, a gente teve essa correção mais forte, onde o S&P caiu aí, a gente chegou a corrigir 20%, 21%, e realmente a gente perde a média de 50 e a gente acaba fazendo um movimento um pouco mais forte, tá? Então, o que eu podia dizer para vocês aí, pessoal, não se posicione no mercado ainda, tá? Sei que às vezes o pessoal quer comprar, quer fazer, melhorar preço médio, quer entrar nas alt, quer entrar no BTC, mas se eu posso deixar um conselho para vocês, dá uma guardadinha. Vamos esperar amanhã aí, final da manhã, quem quiser acompanhar no canal do Igor, acompanhe lá, eu vou acompanhar. A nossa dominância por enquanto está comportadinha, tá? Acho que a dominância do BTC está bem comportada para a gente continuar um movimento de rotação do nosso capital do BTC para as altcoins, seja para o Ethereum, que a dominância aqui do Ethereum no diário deu uma leve corrigida, ainda nada preocupante, então acho que está tá legal para a gente ter nem que seja uma mini alt-season. Fala pessoal, tive que fazer um cortezinho, fiz um corte aí, vou fazer uma edição no vídeo, porque eu comecei a falar sobre a dominância e acabei me esquecendo de botar o gráfico aqui. Mas o que eu ia comentar, a dominância está comportada, tá? Acho que está legal. O que a gente não pode ver é essa dominância começar a subir. A gente até poderia daqui um pouco fazer uma subida aqui, daqui um pouco retestar essa faixa aqui dos 61%, mas só que uma subida dessas já ia fazer as altas dar uma sofrida um pouco. Então, a dominância do BTC tá legal, a dominância do Ethereum também, que é outra coisa que eu ia comentar, também tá legal, tá seguindo um gráfico aqui bem interessante. E a única coisa que eu posso dizer assim, daqui um pouco, se a dominância do BTC não caísse e a dominância do Ethereum fizesse uma correção um pouquinho mais profunda, tá? A gente poderia daqui um pouco ver esse capital do Ethereum migrando para as altcoins. Mas eu não sei dizer para você se a gente veria isso logo. Ainda acredito que de repente a dominância do Ethereum ainda poderia subir mais um pouco, aqui para a faixa de repente até a faixa dos 15, 16%, para a gente ter uma correção e ver esse capital migrar aqui para para nossas altcoins aqui menor. É o caso aqui do Total 3 aqui, por exemplo, que pega as altcoins de menor capitalização. A gente chegou a romper o topo dela ali no final do ano, começo desse ano, e a gente consegue ver que ela está próxima do topo, e daqui um pouco uma parte dessa dominância do Ethereum vindo para ela, certamente a gente ia ter força para fazer o rompimento, já que a gente está fazendo um padrão bem legal aqui, bem interessante, que é um padrão que normalmente os grafistas chamam semanal, de repente dá para enxergar um pouquinho melhor. Mas esse padrão aqui a gente chama de um padrão de xícara, que é uma xícarazinha aqui, e aqui como se fosse uma alta, desculpa, uma alça, tá? E se a gente fizer um espelhamento dessa xícara, que é o que normalmente se usa, isso vai nos mostrar um alvo, acho que até acima do que a gente imagina que a gente poderia bater nesse ciclo. Mas seria a gente fazer essas altcoins aí de menor capitalização, passar aí de uns 1 trilhão para buscar a faixa de 4 trilhão. Eu acho um pouquinho, um pouco alto demais essa nossa subida, mas eu acreditaria alguma coisa em torno aí de 2, 3,5. Mesmo assim seria, a gente vê 2,5 vezes a capitalização aí a média da capitalização dessas altcoins. Ainda tem o Others também, mas o gráfico não vai mudar muito do que a gente vê ali do Total 3.
Mas aqui tá fora, digamos, as 10 maiores criptos de maior capitalização, que aí estaria Ethereum, estaria fora nesse gráfico aqui o Ethereum, BTC, Cardano, XRP, Solana, e aqui realmente nesse gráfico aqui dessas altcoins, que nem chegou a romper o topo agora em dezembro de 24, a gente nem rompeu o topo histórico dela, foi feito lá em novembro de 2021. Essa sim, até se a gente tivesse uma alt-season um pouquinho decente, eu acreditaria que a gente poderia ver, de repente, ela buscando um alvo uns alvos um pouco maiores aqui, que seria na faixa aí de 1 tri 400. Seria a gente fazer, do ponto que a gente está hoje, fazer em torno de 380, 400%. Mas, pessoal, princípio era isso. Eu acho que o mais importante é a gente aguardar principalmente amanhã aí o pronunciamento do Powell, que vai ser o mais importante, e aí amanhã na parte da tarde a gente acompanhar o mercado, principalmente acompanhar aí o S&P e o BTC, que vão nos dar o leading aí do mercado. Agradeço aí quem puder deixar um like, hein, e curtir, agradeço, e uma boa noite a todos aí.